dia daqui eu não tá contado, né? Não. Você gosta, né? Tá bom, né? A Rafinha falou, né? Acabou. Mas olha, você lê um louvor, né? Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa que me arrepia, louvor extravagante, isso me arrepia. Eu fico, eu já sinto um ar assim. Esses dias eu fui tocar no casamento e um dos... Já tá assim, tocando em casamento? Caraca, hein, velho? O Léo não tem limites. E aí o vocalista é de uma das igrejas, né, da minha bairro aí. Ele estava conversando com a menina que também estava no vocal e ele falou assim, eu toquei quebrantado esse final de semana no culto e eu levei as pessoas a outro patamar. Eu saí de perto. Doido. Eu saí de perto. E depois que ele levou elas para o patamar, Saul teve que ir em busca deles, porque eles se perderam. Para quem não entendeu, Saul aparece na Bíblia procurando jumento que sumiu. Dou conta não. Então, não dá. Então assim, você pode, eu consigo, se é louvor, eu tenho que parar. Isso é eu, tá? Tô querendo falar que é regra geral não, tá bom? Às vezes a pessoa consegue ir lá louvando ali, eu não consigo. Mulher consegue, né? Lavar a casa, louvar, preparar o não sei o que, faz 5, 7 coisas de uma vez. Eu não consigo como homem. Gabi. Sayonara. Namastar. Já não tá igual uma casa. É bom as coisas aí lá em Tóquio. Tá bonita pra caramba, bicho. Não tá chique, Leão? Ô, gente, eu não lembro do nome do pastor, mas eu nunca esqueci isso. O pastor falou assim, olha pra esposa do pastor, de alguém, se ela estiver feliz é porque o cara tá indo bem. A Rafa tá brilhando, então meu amigo tá bem. A Gabi tá brilhando, é bom tá bem, né? Tem. Mas aquela moça é muito bonita, né, a Vitória, né? Mas assim, a primeira vez que ela veio aqui, o rostinho vai fechar. Agora do outro domingo ela veio igual um abajur. Também com um gigante aqui da mãe, né? É Lucão, né? Lucão. Então assim, o negócio é isso, né? Lelinho. Eu sempre acho o Lelinho feio pra caramba. Agora eu acho o Lelinho bonito. O Lelinho ficou bonito. Agora que esse Lelinho de bobo ele não tem nada, né? De bobo ele não tem nada. Ele me falou hoje que a beleza da artificial. E é verdade. Você deixou cair? Ô Júnior, pelo amor de Deus, é o espírito da Dai passou por você? Você tá longe dele, Dai. Amor de Deus, não tem um menino que não tem acidente nessa igreja, por isso você tem que ter aniversário. Ela nunca chora. E o Júnior tá lá, no garoto lavado. Júnior é o secretário da minha mãe. O Júnior falou assim, cara, meu carro tá na rua. Eu falei assim, põe na garagem da minha mãe que não tem carro, o Júnior tá botando o carro lá, né? Ô bicho, o Júnior já deve ter arrependido de botar esse carro lá. O Júnior falou assim, bicho, por que eu não botei esse carro lá em Sabará? A minha mãe tá achando que o Júnior é estrela cadente. Ela vê ele e faz o pedido. Nossa, é dureza, viu? Igual o Alexandre vai lá em casa de vez em quando, eu falo, mãe, não pede nada do Alexandre. Porque a minha mãe viu o Alexandre, uma tomada estraga. Se ela vê o Léo, corta meu cabelo. Minha mãe quer que você põe a mão no bolso assim, ela me dá uma bala aí. Eu falo, mãe, você colira, tão pinga uma gota aqui. Dureza, não? Amém. Vamos para os recados. Não, é difícil demais. E eu e ela briga o dia inteiro. Não, eu e minha mãe, gente, é muito parecido. Minha mãe é muito parecida. Ok. Os recados. Foi um sucesso aí ontem, né, Giovanni? Foi maravilhoso. Diz que o Eric pregou bem demais. Muita profundidade. Pentecostal com palavra. Diz que Nem parecia Eliseu. foi muito bem. Ele até me ligou antes, falou, eu quero mandar o esboço pro senhor para conferir. Não manda nada não.
Faz e eu confio, né? Porque se não conferir, tem que confiar na pessoa, né? Se ele foi bem, né? A igreja estava limpa quando... Quando eu chegou, tava limpinha, parabéns. Assim mesmo. Não, porque você entrega um negócio limpo, tem que voltar limpo. Eu tirei foto de tudo e mandei pra Giovanna. Me entrega o cheiro de ficou. Porque às vezes ele fala, né? Pra mim, assim, caixa alta. Eu quero essa igreja do mesmo jeito Que eu entreguei. Ele tava assim, tá? Tava. Tinha um negocinho ali, mas... relevei que era o Baruque. Não. Eu olhei da câmera ali, a Dai tava aqui assim, ó. E o Baruque aqui. Aí quando eu cheguei aqui tinha o sujo. Mas eu já sabia que era dele. Verdade? Mas foi um sucesso aí, ó. Parabéns. Né? E na hora que eu cheguei de manhã, que eu tenho uns negócios que eu faço a faxina, tem tudo, atrás daquela. Não tem no banheiro dos homens lá uma caveira, não tem eletricidade? Atrás ali tá os meus escova de dente, shampoo, meus negocinhos, né? Aí eu cheguei no banheiro ali assim, algum desgraçado pegou meus trem, usou e botou aqui. Aí eu acendi a luz, as meninas botou lá, o banheiro agora tem sabonetinho, tem fio dental, tem escova de dente, que nem é meu não. E Deus foi tão bom para vocês que João e Valentina não veio hoje não. Aquilo vai durar um tempo. Eu tô lá! Vai! Na hora que for no banheiro, a Valentina vai ser com 2 cotonetes aqui, uma escova de dentro, vocês vão ver. Eu conheço meu carro, vai ser um regaço. Vai chegar que tocou terror. E isso que o Noah não veio, né? Se o Noah vem, meu filho, aí que a casa cai. Então foi um sucesso ontem, parabéns, né? Tive notícias ótimas. Você vê que Deus, Ele abençoa, mas Ele bota sempre a gente à prova. Junto, o André Alfajor veio. Isso é um sinal assim de que o bem e o mal andam juntos, né? É que só não conhece André Alfajor. Não, quando ele apareceu, eu falei, algum sinal Deus quer dar. Jesus voltou. Então foi um sucesso, parabéns. Tá? Muito legal. Agora tem um negócio aqui que Rafinha mandou fazer, ó. Aí eu não sabia que tinha esse negócio. Eu sabia que tinha nas lojas, mas eu não sabia que eu poderia fazer sabe muita coisa, né? Aí a Rafinha, não, vai aí, ela montou um tutorial pra mim, fiz. Porque o pessoal reclama de botar os números. Agora, isso aí chama QR Code, né? Por que não fala QR Código? O QR é o quê, Rogério, você sabe desse negócio? O QR é o quê? O que é o QR? Tá bom. Tá valendo. Então é isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada está faltando para nós. Né? Nada está faltando. Olha, a igreja está estável. E uma igreja estável é ótimo para o pastor. É uma igreja pequena, uma igreja estável. Tá. Mas eu me deparei assim, sexta-feira, a dona do imóvel aqui, ela é muito difícil ela comunicar, e ela mandou um áudio para mim, e eu falei assim, gente, mas assim, ela não é muito, é difícil de falar com ela, assim, eu já pago e já nem, a Jeca mandou uma mensagem para mim agora, por gentileza, imprime 2 cópias. Agora, foi mais tarde? Chegou agora. Quick Response um código de resposta rápida. Por isso que tem um Quick Time. Ok. Deixa eu ver. Aqui, ela falou assim, ó. Aqui, ó, vamos ver. Olha o áudio que ela mandou pra mim. Ela perguntou, né? A Angélica morou lá. Eu nunca entrei lá. Mas dá para fazer um kids ali cabuloso, não dá, Angélica? E ela ainda, ela ainda só tinha um quarto com banheiro lá, então banheiro social. Aí ela foi e fez mais um, e se precisar de mais um quarto,
Então, assim, dá para, vamos supor, que de baixo a gente já ficaria com os 2 andares. Né? Mas para isso, a gente tem que orar para ter receita. E a receita é uma coisa orgânica, né? Que se for da vontade. Eu nunca me preocupei com receita da igreja, nunca. Por isso que eu aboli com o maior prazer o tal da obrigatoriedade de 10% de dízimo. Dízimo no Novo Testamento é bíblico, não é obrigatório. O Novo Testamento é outra história. O Novo Testamento é segundo o que Deus colocou no seu coração. É uma história. Você, seu dinheiro e a igreja, você deu o seu dinheiro e não tem como eu ensinar isso. Tá? Porque eu não sou do coração de ninguém. A pessoa, às vezes, ela acha que é um CBD, né, um negócio, ela não vai prosperar. Às vezes pode, que o diabo também dá dinheiro. Mas tem aqueles também que semeiam sempre que entenderem e prosperam. Então, por que eu quero dizer? Isso tem que ser bem claro que é uma forma de ensinar vocês. Às vezes um irmão ali prospera, e o outro que não, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Às vezes você está numa luta que Deus está te escurando ali, Deus está te pressionando. Estava até conversando com o Léo falou assim, pô, sempre quando a bênção está para chegar, antes da bênção a pressão come. É igual lá no Egito, você lembra? A bênção da libertação chegou, o faraó tirou a palha, tudo piorou. Então quando a coisa vai melhorar, no próximo a coisa piora. É igual o funil, você põe a água, né? Lá no final. Então no final a coisa é mais complicada, mas tem que resistir. E às vezes a pessoa está ali, Deus está ali fazendo um tratamento da pessoa em várias áreas, inclusive na área financeira. Aí o vagabundo, canalha, sem vergonha do pastor, vem cá, trazer os dias à casa do Senhor. Aí se você não está dando, o migrador vai na sua casa, se você não está dizimando, né? Se você não está dizimando, você está dando lugar ao migrador, isso é muita falta de humanidade, né? Isso é uma coisa nojenta. Tem uma frase, né, da pessoa que eu amo muito, que aprendi muito, e dentro das proporcionalidades, 98% de coisa boa e 2% de coisa que eu não gostei. Dentro dos 2% estava essa frase: o dízimo é sua obrigação, a oferta é a cereja do bolo. Eu tinha uma raiva dessa frase. Eu arrepiava todo, falei, não tem nada disso. Então, nunca sai daqui opresso. Se você contribui, eu não contribuo. Não é esse o negócio. Eu não entendo isso. Aí você tem que fazer teste. Aí, esse passo do teste, ele é você. E aí, o teste é uma coisa de acertar, é colimar. Você dá um tiro, você erra o alvo, mas você mirou certo. É porque você tem uma dioptria diferente. Aí você vai acertando. Você vai achando experiência com Deus. A experiência com Deus, ela é linear, crescente, gradual. Ela não é instantânea. E uma forma que a gente tem de aumentar a receita é aumentando o número de pessoas, né? Porque, por exemplo, a nossa igreja ela é uma igreja pequena demais. Ela tem 60 membros. Desses 60 tem 40 assíduos, 45 que é assíduo e um flutuante assim. Então, dentro dessa turma tem 5 neguinhos que se eles cismar de não gostar de mim ir embora, acabou a igreja. Aí, então assim, e eu tenho o problema de não tratar ninguém diferente, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Desses 5 não querem ir embora. Então, uma das formas é evangelizar. E como evangelizar? A Liceu, ela é uma igreja de ensino. Vocês têm que ter essa maturidade. Isso aqui já entra como uma parte da pregação, tá? Como a pregação de Naum ela é mais curta, eu vou hoje gastar um tempo de orientação pastoral. A igreja de ensino, ela é diferente das outras igrejas. Você tem a multiforme sabedoria de Deus.
Deus, ele age de várias formas em vários lugares diferentes. Não pensa você que na África saariana vai ter igreja de ensino. Não vai ter. Porque lá a bruxaria é real. Então lá é outra história. É o que o professor Olavo falava, e eu concordo, tem muita coisa que o Olavo, quando ele entrava na teologia, nossa, era só besteira. Mas dentro do desenvolvimento de filosofia, principalmente aristotélica, o cara era um gênio. E ele falava o seguinte, assim, um dos grandes problemas do brasileiro, onde que eu estou, qual o ambiente que eu estou, o que eu sou nesse ambiente, qual que é a minha relação com esse ambiente, o que está envolvido em mim, entendeu? Porque às vezes a pessoa está em Belo Horizonte, mas ele está com a cabeça num outro lugar, numa outra cultura, numa outra sociedade. Então isso é muito perigoso, porque você vai agir com as ferramentas erradas, tá? As ferramentas erradas. Às vezes você está no local, mas você está com a ferramenta errada. É uma coisa que entrar lá o mestre de obras, entrar dentro de uma central de TI, ou o cara da TI, e numa obra com o Júnior. Então cada um é da sua área. E aí a igreja de ensino, ela sempre é uma igreja pequena, tá? Como tem a igreja que atua muito na área de libertação de drogas, de coisa, aquela coisa pesada, né? A gente falava lá na caverna, underground. Eu trabalhei muito nessa área, quando eu fui da caverna, de travesti na Pedro II e na porta da Guaicurus, que foi 3 anos lá. Então, assim, disso eu entendo. E eu sabia conversar com esse povo. Você acha que eu ia falar com um travesti ou um cara que é viciado em Guaicurus sobre imanência, transcendência? Pô, tem idiota que não, né, irmão? Então, a frequência é com o ambiente. Então, você tem que entender o seu ambiente. E sendo assim, nós temos que orar para essa igreja crescer, tem que ser. Porque se a gente não aumentar a receita, não aumentar os números, a gente não expande. E a palavra de Deus diz que nós temos que alargar as nossas fronteiras e empurrar a porta do inferno. E uma das coisas que é inteligente é você fazer o seguinte: não convida a pessoa, vão lá na igreja. A pessoa vem aqui, aí ela te encontra com esse vocabulário, com esse estilo, ela já sai daqui xingando. E vai te xingar. Mas se você falar com ela da agenda e depois falar que tem as aulas, você vai falar como que você vai evangelizar a pessoa. Fala, a minha igreja, tal. Primeira forma que você evangeliza a pessoa é no seu comportamento, né? Seu estilo de ser, né? Seu estilo de ser. Dentro do seu ambiente, tá? Dentro do seu ambiente. Eu era do cinema. E eu era conhecido assim como um bruto, assim, um xureque da maior espécie. Então assim, eu era, aqui eu sou Madre Teresa de Calcutá, mas lá no cinema eu era assim, ogro, mas ogro elevado à 9ª potência. Porque eu falava assim, não vai ter droga no meu carro, não vai ter isso. Que eu era da equipe de câmera, o primeiro assistente que olhava a equipe tinha umas 4, 5 pessoas, a gente tudo em Kombi. Falei, aqui não entra droga, ali não entra. Então, quer dizer, eu tinha minha posição e muito sério, e nego falava assim, pô, isso aí não dá. Então, quer dizer, aí, o que acontece? Quando o assunto era negócio de igreja, e eu entrava no assunto, havia um respeito, não pelo Taz, mas pela autoridade de Deus nele, entendeu? E você tem que entender bem isso. Então, você traz ali e mostra a sua forma. Aí a pessoa vai aproximar, você vai falar da igreja. Depois de falar da igreja, você fala da agenda. Aqui eu deixo mais uma vez meus parabéns para a Rafinha, que eu jamais teria capacidade de criar um negócio desse. Eu ia fazer assim um PowerPoint bem assim, tosco, e venha. Aí aquela coisa ali, esse negócio tudo ali no Times e pronto, e tal. Essa mãozinha, esse negócio, nunca consegui fazer isso. Ali está a agenda semanal e tem uma Bíblia lá no fundo, não sei nem como é que faz isso. Então, olha lá, você tem a agenda, né, que está no o nosso Instagram. Eu peço que você siga lá. Não é eu que posto as coisas lá, é a Rafinha, então você pode ficar tranquilo.
lá, na quarta-feira, o estudo da carta de Pedro, tem os estudos, que são de manhã, e o domingo, 10 horas. Ok, mas qual vai ser a forma eficaz? Essa aqui, ó. É aí que tem as aulas. É o canal. Ó, veja uma aula ali, veja 2 aulas ali. Aí o cara vê a aula e fala, opa, aí a gente vai ver se ele tem predisposição para uma igreja de ensino. Porque, gente, ninguém é obrigado a ir para a igreja de ensino, não, tá? Ninguém é obrigado a estudar a Bíblia, não. Deixa eu explicar para vocês a situação. Por isso que eu analiso a situação. Eu sei onde eu estou, a sociedade que eu estou, o que está acontecendo nessa sociedade. O que está acontecendo? Não é para você, igual eu, assim, eu adentro os livros, tudo, eu tenho uma visão muito mais ampla aqui de vocês, porque eu vivo disso, 24 horas trabalhando com isso. Eu tenho que me preparar para trazer isso para você, pronto, tá? Então você não tem nenhuma obrigação de estudar o tanto que eu estudo, nem é para fazer isso. E nem é para você ser mestre. O certo é você chegar aqui, pegar a pregação, anotar e tal, e seguir os conselhos do pastor. Só que nós estamos numa época que não é ético, lícito da minha parte, não deixar vocês com a casca grossa. Porque vocês têm que aprender a manusear a Bíblia, porque eu não tenho ainda sucessor. Eu não sei o dia de amanhã. E vocês precisam não ser enganados com o ensino errado. Ô, gente, não é... Muitos pastores, porque agora já está na 2ª geração, desde que veio essa teologia americana para o Brasil, já, assim, nós já temos pastores na faixa dos 30 anos que ele atua de uma forma indecente, imoral, suja, mas ele não sabe. Ele não faz isso de má vontade, não. Ele faz que ele acha que aquilo ali é o certo, que ele aprendeu daquele jeito, né? A pessoa recebeu, passou. Então ele vive ali naquele mundo, naquele gueto, naquela bolha, e ali ele vai passando para frente. Mas aquilo ali não é Deus, não é a Bíblia. Então, quando você vê situação... Isso é do meu negócio? Por que eu não falei no microfone? Eu estou ouvindo a voz, já está até doendo. Esqueci do microfone. Alô, tá melhor? Ou vocês preferem sem o microfone? Ó, ore pela minha garganta. Sou vaidoso, não, mas deve ser legal pregar com aquele trem na boca. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu gosto de entender isso também. Você falou da igreja de ensino e tal, mas uma dificuldade que particularmente eu tenho é como convidar as pessoas, por exemplo, a virem aqui. Aí é que entra o paradoxo, que muitas vezes eu acho que, me parece pelo menos, que as pessoas não querem aprofundar no conhecimento. Parece que elas querem viver ali na superfície daquelas emoções. A sua pergunta é excelente. A pergunta é excelente. Por quê? Porque a culpa não é toda deles. Vou tentar levar vocês. A culpa é dos pastores. Porque não é todo mundo que é... Essa igreja, ela tem um chamado. É fazer pessoas que vão... aqui fazer mentes pensantes. Isso aqui é uma igreja que desenvolve um indivíduo. É isso aqui, gente. Quer ver agora que eu tenho pincel e quadro? É isso aqui, ó. Tá? Essa igreja é isso aqui, ó. Esse crescimento é mais lento, mas ele é mais sólido. E cada cabecinha dessa, né, isso aqui eu, né, e aqui tem vocês aí, ó. Vamos pegar os primeiros bancos aqui, só para não. A professora,
Próximo ali, Dejair, Fernando. Primeira dama é um corpo só. Rogério e Kelly é um corpo só. Aí, Rogério, Li. Aí é isso. E aí a coisa vai aumentando. Só que, presta atenção. A pergunta do Kleber, ela tem a ver com o que eu estou querendo ensinar. Não é todo mundo que é chamado para isso. Para estudar, tal, não é. Mas o que acontece? Essas pessoas que não gostam de estudar, eu quero ir na igreja, eu quero trabalhar, gente. Eu trabalho o dia inteiro. O cara trabalha o dia inteiro, ele vai ficar estudando Bíblia durante a semana, ele está no direito dele, é lícito. Ele vai só fazer uma devocional. Ele vai acordar, orar e pegar uma devocional bíblica, e ele vai pegar a pregação de domingo e trabalhar ela, e dentro de um estudo bíblico da igreja dele, ele vai desenvolver esse livro, o estudo bíblico dele, e aí ele vai nessas porções se alimentando. Só que é o seguinte, e aí pega 100 igrejas, de 100 igrejas, qual vai dar um conteúdo que é exato às escrituras? Porque você precisa de uma série de coisas. Por exemplo, eu fui preparar para a palavra de Naum. É isso, é dicionário, é mapa, é livros extras. Você não chega para ler um versículo. Você pega isso aqui e vou pregar sobre Naum. Aí chego para você e estou aqui, ó. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Já ferrou. O Senhor é Deus zeloso, não é zeloso? Que zela pelas pessoas. Ele é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Aí você pula um pouquinho mais para frente e fala assim, aí tem uma coisa nesse sentido assim, ó. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros se apoeiram, a espada flamejante, relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeças, gente sobre mortos. Tudo isso por causa de uma grande prostituta, uma prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Nínive será embriagada e te esconderás. Aqui, se você pega um texto desse e você não tem condição de expor ele, você vai falar assim, esse tal dessa Bíblia é livro de louco. Mas aí dá para fazer uma entrada neopentecostal aí que você faz um estrago. É, porque você pega um ponto, isso não é imanente, isso se chama ponto de contato. O que o indivíduo precisa? Hoje ela é bem pastoral, tá, gente? Olha o que acontece. Você, quando não lida com a imanência, a transcendência, você comete adultério. O que você faz? O povo estava no deserto, murmurando. Deus castiga, a serpente vai lá e pica, serpente mesmo, cobras. E o povo está lá, o cara começa a babar, morre. E começou a morrer gente. Como você não tinha Butantan, né? Não tinha vacina. Aí ora. Aí Deus fala com Moisés, constrói uma serpente de bronze fundida, bota ela numa haste. Aí é uma serpente, uma cobra, serpente. Aí os caras, se você for picado, você tá lá na sua barraca lá, deitado lá, e de repente você mexe o pé, picou, ixi, a cobra me picou. Aí você abre a barraca, aí olha para a serpente, aí você vai ser salvo. Você não, é o outro. Aí, isso é dentro do deserto. Aí eles entram para a terra prometida. Nem maná tem mais. Acabou. A serpente, aquela serpente simboliza Cristo. Cristo falou no Evangelho de João, do jeito que levantou a serpente no deserto, Moisés levantou, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, aquela serpente, a partir daquele etapa que eles mudaram, ela já não serve para mais nada. Mas eles pegaram ela.
levaram ela com eles. Ela ficou 600 e tantos anos com o povo de Israel, adorando, cultuando, até nomes botaram nela. Neustã. Olha que coisa do inferno. Até que veio um rei e derreteu ela, arrebentou com ela. Por quê? As pessoas precisam desses pontos para ela sentir. O ser humano, ele confia mais nos seus olhos naturais do que os olhos espirituais. O ser humano, ele tem mais confiabilidade no mundo físico do que no mundo espiritual. Segunda-feira aqui nós estamos estudando filosofia e cosmovisão. Aí, o que acontece? Você tem esse mundo que nós estamos aqui, tá? Esse mundo que nós estamos, tudo bem que você pode dizer que ele é real. Tá, real, ok, é real. Mas é uma realidade marcada para acabar. É uma realidade que tem pouco tempo. E vai ter uma outra realidade, essa entra para a eternidade. Tá confuso, Thales? Tá. Você tem um corpo físico. Ele vai viver um tempo, né? 95 anos. Ok? Mas uma hora esse corpo vai acabar. Essa realidade vai acabar, não vai? É nítido. Qualquer religião fala isso. Só os materialistas que não. E esse corpo, ele vai seguir dois caminhos, concorda? Sim ou não, gente? Sim. Então você tem Lázaro, que vai para o seio de Abraão, ninguém sabe, descansando. Mas tem o rico. O rico está com sede. Mas o corpo já acabou. Espírito sente sede. Fantasminha sente sede. Se ele sente sede, ele tem uma matéria que nós não conhecemos. E ele sente calor, e ele sente tormento. E ele, dentro desse mundo que você acha que é metafísico, né, ele tem uma consciência. Então, quer dizer, é consciência dentro de consciência? Porque ele tem uma consciência. Onde está, meus irmãos? Então, só que esse cara aqui, ele vai para a eternidade nessa situação. Esse aqui vai para a eternidade nessa situação. Então, existem duas realidades, tá? A realidade 1 e a realidade 2. A 1, ela vai da linha. Essa vai. Mas você percebe mais essa realidade. Você percebendo mais essa realidade, você dá mais credibilidade a essa realidade. E essa realidade, se você entender as escrituras, ela vai te mostrar nitidamente que é nessa realidade que você leva ferro. Primeiro erro da humanidade: olhou com os olhos, tocou, sentiu, atraiu. Os sentidos humanos, eles nos conduzem para o erro. E olha que ela olhou dentro do local que se dizia perfeito, né? O Éden, né? E quando ela olhou, ela falou assim, é bom, né? Agradável, tal. Agradável. E por que ela comeu o fruto? Porque dentro da realidade que ela estava vivendo, há uma realidade espiritual, que é o nosso conhecimento das Escrituras, que nos traz uma certeza de que faz ou não faz. Ela não tinha conhecimento tanto do que Deus falou. Não tinha Bíblia na época, mas se tivesse Bíblia, só tinha 2 capítulos. Ela podia ler a Bíblia toda em um dia. Mas por ela não conhecer, e olha que a Bíblia só tinha 2 capítulos, e ela não estudou, e tombou. Então, quanto mais você tem apego a essa realidade, mais você está camuflado de ver a outra realidade. Quanto mais relação você tem com esse mundo, menos você tem com a realidade verdadeira. Porque, na verdade, onde que nós estamos agora não é a realidade mesmo.
A realidade real é a R2. É complicado, né? Mas é isso que vocês vivem. Quanto mais apreço eu tenho por essa realidade, que é o mundo, menos eu tenho contato com o que vai me levar para algo transcendente. As maiores experiências que a sua carne teve foi quando você transcendeu. Olha que legal. É verdade ou mentira? E transcender pula o intelecto, né? Mas no que pula, volta para o corpo. E o corpo sente prazer. Então Deus, Ele tem cuidado com nós. Então, as pessoas, elas não querem o Kleber. Porque muitas delas não é para querer. Esse trem de estudar não é para todo mundo, não. Um das grandes injúrias e falsas acusações que eu recebia, devo receber, né? Mas diretamente já parou, já tem 2 anos, né? A pessoa fala mal de mim por trás, pela frente não rola. Eu já falo na cara do cara, independente do tamanho, eu tenho perna. Então você tem que ter, tá, a noção de que tem gente que não é para estudar, é só para receber. Só que como que está a situação? Nós vivemos uma época que não dá, né? Se você fosse judeu em 1938 e fosse uma pessoa tivesse grandes negócios na Europa, principalmente comércio, você ia atuar ali? Não, você tem que cascar fora. Então o tempo é o seguinte: como que você vai para uma igreja e confiar no que o pastor vai falar? Gente, longe de mim criticar os meus. São a minha classe. Qual que é a minha classe? Pastor, sou pastor. Os pastores é minha classe. Então, eu convivo com eles, eu dei aula para eles. Houve uma prostituição na fabricação desse material chamado pastor, né? Assim. Fora a esposa do pastor que é pastora, o líder, etc. Tudo é pastor. Não está dando para confiar. Então, muitas das pessoas, elas não têm culpa de estar nessas igrejas, ou alguns pastores, eles não têm culpa. A consciência deles não está mal, mas a consciência não importa para Deus. E tem a ver com a pregação, tá? E aqui, gente, tem o playlist, tá? Vou finalizar aqui como evangelizar e já vou entrar na pregação. E você fala com a pessoa, olha, lá no playlist tem os livros da Bíblia. Cartas de Pedro, História de Israel, Evangelho de João, Êxodo, Hebreus, Atos dos Apóstolos, Carta de Tiago. O indivíduo pode pegar um livro desses aí e ir aos poucos. Não é ver ao vivo, não. Ele bota a aula lá, pause. Aí, o que é a palavra essa que esse cara falou? Aí eu falo lá assim, usa um termo lá que ele não conhece. Ele pausa, vai pesquisar o termo. Eu acho que fazendo metáfora, pescaria, muito difícil, né? Quase impossível para a gente no mar revolto. Mas não é impossível. Mas eu o que acontece? Uma igreja de ensino, as igrejas de ensino até a média ali de 150, 200 no máximo de membros. Então nós precisamos evoluir mais. Nós temos poucos membros. Cleber, no caso de uma pessoa que nunca teve experiência, assim, nunca conheceu o Evangelho. Depende da situação. Fala também muito para essas pessoas, assim. Aí o que eu falo para vocês? Eu estou dando a ordem natural das coisas. Existe a mão de Deus, aí acabou. Se Deus, por isso que eu falo, se você a gente usa os nossos sentidos naturais para deslocar, mas para tomar a decisão é o Espírito de Deus. Aí você vai ter que ter sua percepção. Vão ou não vão? Vão ou não vão? Por exemplo,
O Kleber não conhecia a Bíblia nem nada, veio, mas o Kleber já tem um histórico de ensino. É um advogado, tinha canal de conflitos internacionais, tem um vocabulário gigante, literatura. Então o cara tem o que o Dejaí fala muito, tem figurinha na cabeça. Esse capítulo 2 aqui de Naum, ele descreve igualzinho o capítulo 18 da Ilíada, que é os combates, é a mesma coisa. O Homero escreve do jeitinho que está aqui. Aqui passa a cor da roupa dos soldados, passa a espada, passa os detalhes. Ele narra com riqueza. Então o indivíduo que tem um conhecimento literário, ele vai nesse texto aqui, ele vai mais fundo no texto. Sendo assim, ele vai levar o evangelho para outras pessoas. Quem que prega para as pessoas? Aquele que ensina. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Não tem missões sem ensino. Como que você vai pregar algo que você não conhece? O homem lá indo para a Etiópia, o etíope lá, o de Candace lá, o Filipe fala, o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui Isaías. O Filipe fala assim, você está entendendo o que você está lendo? Eu não estou entendendo nada não, mas estou lendo. Aí ele fala assim, então, quer que eu te explique? Ele ainda falou, não tem ninguém para me explicar. Aí o Filipe explica. Tem um negócio aqui, ó. Eu sou alfabetizado, como todos vocês. Aí eu vou ler um negócio aqui, ó. Quer ver? Já que estava aqui. Vamos lá. Cada comprimido revestido de 120 miligramas contém. Até aqui eu estou bombando. 120 eu sei que é miligrama. Contém e tal. Aqui eu estou arregaçando, estou bandando, interpretando corretamente. Aqui eu já começo a ser analfabeto funcional. Cloridrato de fosfanadina. Não sei o que, troproporciono de microcistilina, amido, cross-camelolose sódica, estereato de magnésio, hiprolose, macrogrol, dióxido de titânio. Dióxido de titânio eu tô tomando, eu vou nem continuar a ler. Eu li, tá aqui, ó, mas eu não sei o que é. Titânio, que eu sei, é a perna do meu amigo, que ele perdeu um acidente de moto, e agora tem um de titânio. Na sua cara também tem. Mas... Essa coisinha que você tem. Eu também tenho, mas nem sabia. E o primeiro que entrou infeccionou. Então, vocês estão entendendo? É assim que a gente evangeliza. Isso que eu falo no âmbito normal. Mas você pode ter uma insight ali do Espírito Santo, chamar a pessoa para o seu bem. Porque senão, pode você ficar fazendo as coisas pela sua boa intenção, não vale nada. A sua boa intenção para o Eliseu, ela não vale nada. Qualquer coisa que você faça que se não for de Deus, você vai atrapalhar. Interessante, né? Porque você vai chamar lá você vai estar com uma boa intenção. Você chama uns 10 amigos para vir aqui. Aí vem esses 10 amigos. 9 não lê, não estuda, não gosta de estudar, não gosta disso. Vem, sai xingando, detonando a igreja e tal. E isso você querendo ou não querendo te desanima. Isso vai minando você aos poucos. Aí a pessoa vai, eu vou dar o tiro que Deus manda eu dar. Isso é muito importante. Viu? Como é que a prova vem na hora? E ela só botou os 2 joinhas assim. Se eu fosse professor da escola dominical, eu ia botar pinico lá dentro. Eles não saem. Então, eu vou falar do Naum, que tem muito a ver com isso que eu estava falando, muito a ver mesmo, tá? E o Naum, ele está na nossa sequência. Nós vimos o Amós, que é um boiadeiro, né? O cara que é esse corpo.
O Jonas. Ô gente, onde que o Jonas foi pregar? E Nínive era a capital de onde? Da Síria. O Naum vai pregar sobre quem? Para quem? Nínive. Só que 100 e poucos anos depois. Sabe o que aconteceu? Quando o Jonas pregou lá, eles não arrependeram? Eles arrependeram de ter arrependido. Quantas pessoas não fizeram isso? Eu arrependi de ter arrependido. Eu já fui evangélico. Inclusive me arrependi. Não tem gente que fala isso? E de repente a pessoa até realmente ela está certa, porque ela nasceu de novo e quem foi lá tirar as bandagens dela não era preparado e machucou ela mais ainda, né? Aí eu estou parafraseando o Lázaro, que o Lázaro sai lá do túmulo, né? Aí Jesus fala, vai lá e tira as bandagens dele, mas já tinha 4 dias. Como é que você tira aquelas bandagens se você não tiver experiência? Não é verdade? O Jonas, ele foi lá, tá? E agora você veja que eles degradaram. E vai vir uma palavra. Só que vocês têm que entender o seguinte. Quando vem essa palavra de Naum para Nínive, Nínive é uma potência. É a mesma coisa que você fazer o seguinte. Você chega hoje para alguém dentro do nosso, estou trazendo para a nossa realidade. Você chega e fala assim, cara, esse cara tá no sal, esse Alexandre de Moraes. Deus está armando as coisas, ele vai arrebentar todo mundo ali naquele exército. Aí você fica assim, pô, mas tá todo mundo falando isso desde 2018, né? A gente fica sem acreditar, né? Mas Nínive é na enésima potência. Quando ele falou, ela estava assim, no auge, né? E ele trouxe essa palavra, uma palavra pesada, e eu poderia muito bem, né? A gente depois falou de Oséias, depois falou de Miqueias, e agora o Naum, que está ali muito próximo, 600 e alguma coisa. E eu posso muito bem pegar o texto aqui de Naum e trazer para você assim, a aplicação básica, mas não vou trazer uma muito mais avançada. O Nínive, ele simboliza ali os arrogantes, os prepotentes, o povo, as nações, os líderes, aqueles que fazem o mal e não acontece nada com eles. É onde Deus vai entrar, e Deus aqui no texto, ele vai proferir o juízo. Por isso que ele vai falar, bem lá no início, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, pode ser eletrônica, não é difícil baixar quem está no de papel, né? Olha os primeiros versículos, para quem não tiver aí pode só me escutar, tá? Sentença contra Nínive, olha, sentença contra Nínive, livro de Naum. Essa cidade aí, gente, tá? Eu considero dessa cidade aí, alguns estudiosos acham que, sabe que cidade que é essa? Você já foi lá, Giovana, nessa cidade. Eles acham que é essa cidade que você foi. Eu já fui, Giovana já foi, deixa eu ver se alguém mais foi aqui, eu não sei. Cafarnaum. A Cafarnaum chama cidade de Naum. Alguns estudiosos acham que é dali, que é Cafarnaum, tá? Mas não se sabe o local, tá? E aí, olha só, o Senhor Deus, né? O Senhor é Deus. Zeloso e o quê? Pode parar aí. Isso não traz um choque para a sua realidade? Porque você está acostumado a ouvir que Deus é amor. Certo? Deus é amor. Quantas pessoas não falam isso para você? A mensagem de Jesus era simples. E que Deus é amor, Deus é amor. E aí quando você tem o texto ali dele passando o rolo compressor, não tendo piedade nada, isso assusta. Não dá uma certa indigestão na galera do bem? Pô, mas Deus, no panorama, que antes da pandemia, o panorama era assim, ó, né? Então,
Toda hora. Porque o panorama virou modinha na época, já estava me irritando. Deve ser o Valadão. Ah, eu falo, porque o Silas Valadão chega esse horário. Aí, isso dá um certo, assim, choque na gente, não dá? Sim ou não, gente? O cara fala assim, pô, mas Deus, cara, né? E as pessoas às vezes lá falavam comigo assim, como é que esse Deus, ele pode matar, tal, que é a coisa toda? Porque a pessoa, ela quando ela nasce, você tem ali a Catarina. Posso soltar a Catarina aqui no chão e deixar ela por conta dela? Não. Quando você nasce na fé, é a mesma coisa. Você vai crescendo, você vai criando, você vai fazendo, você vai tendo contato com conhecimento. A Bíblia, você tem a Bíblia, eu faço um paralelo assim, ó. A Bíblia você tem Gênesis, Apocalipse, concorda? Aí você tem aqui o Naum, que é só esse aqui, só um pontinho só. Aí você tem aqui o Naum. Cara, isso é igual a isso. A mesma coisa. Nossa. Fala você aqui. Parece soldado. André Alfajol. Pra quem não conhece, o próprio. Iluminado. E ele usa toguinha, né? Aquilo é toguinha? É. Tá defendendo, bicho. Ele, você tinha que ver ele assim. Mas o senhor tem que ver, ele tem um. Depois você manda um vídeo para nós. Como é que chama aquele? É defesa? É sustentação oral. Sabia que tinha um penteco. Sustentação oral. Esse menino é uma ágora ambulante. É as artes liberais na forma humana. A lógica, a retórica. Isso tem tudo, menos sofístico. Só falta sabedoria, né? O seu discurso é retórico e não erístico. Você é advogado. Receita, né? Tem tanta história. Fala com você que a Liceu, ela é um roteiro de filme que nunca vai ser feito. Porque só tem ator principal. Então, é isso. E aí, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar na pregação de hoje em relação a Naum. Nós temos um defeito gravíssimo de atuar em relação com Deus da mesma forma que eu falei aqui no início. Você não entendeu onde você está. O maior problema da humanidade hoje, ela não sabe onde que ela está, quem ela é e como que ela se relaciona no âmbito que ela vive. Você é cristão, ok? Cristão, você é um cristão. Então você tem uma relação com algo que está além do cristão, além do humano, além do humano. Se é cristão, você segue Cristo, que é Deus. Ninguém viu Deus. Então você tem esse contato com Ele. Como eu vou comunicar com Ele se eu não o conheço? Como eu vou comunicar com Ele se eu não sei o meu lugar? Isso que pesa. Eu preciso analisar pontos. Como eu comunico com Ele? Como Ele é? Como Ele comunica comigo? Eu preciso entender esses básicos que é ensinado na igreja e que não é ensinado hoje. E aí você perde porque você não sabe se relacionar. Eu nunca fui numa audiência, igual aquela que o André estava lá andando para lá e para cá com aquela capa de Batman, que deram para ele tamanho P, parecia aquele urso da menina... Da Marcha e o urso. Que uma hora a Marcha vestiu de super-herói e botou a capinha no urso, era a mesma coisa. Parecia aqueles ursos do velocípede do circo. Aí, você precisa entender quem é você. Deus, Ele tem seus atributos. Amor? Tem. É amor. Onisciência? Tem. Onipotência? Tem. Bondade? Tem. Mas também tem, sabe o quê?
É. E tem um negócio também assim, ira. Amor, benevolência, beleza, santidade, imutabilidade, é muitos. Só que aí é onde que está a raiz do problema. Isso atua nele automaticamente. Não tem posição, porque ele não está... Eu não sei descrever a dimensão de Deus, não sei. Porque para eu descrever um ser chamado Deus, que não tem limites por causa da onipotência, como que eu vou escrever uma coisa que não tem limite? Não tem fronteira. Então, ele tem todas essas coisas instantaneamente. E eu estou usando instantaneamente errado, porque eu não tenho uma nomenclatura para usar. Porque instantâneo é um verbo, Rosa. Instantâneo é um verbo, Rosa? O que é instantâneo? Seria no contexto do advérbio. É um advérbio que está ligado antes de um verbo. Se é verbo, é tempo. E Deus não está no tempo, então eu não tenho nem nomenclatura para usar. Então ele age de um ponto pleno. Ele é o que é. E é tudo instantâneo nele. E como que ele faz para comunicar com nós? Ele diminui. O próprio filho, né? Veio menor que os anjos e tal. Ele entrega uma mensagem para você de uma forma simbólica. Muitas vezes a gente fala em sonhos, por isso que ele trabalha muito com símbolos, para que você possa entender. E aí você tem o homem. O homem, ele é newtoniano, ele está no tempo e espaço. Ele não consegue rir e chorar ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como ele estar com ira e estar amando. Não dá. Ou é uma coisa, vocês entendem? Então, tem a ordem das coisas. Um que ele vai botar em primeiro, outro que ele vai botar em segundo. As coisas vão flutuar. Não tem jeito ele ser um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí ele precisa, quando ele comunica com esse Deus aqui, ele precisa colocar as coisas em ordem. A primeira coisa que tem que se colocar obedecer. Essa é a primeira. Eu amo Jesus. Eu amo ele tanto que eu vou ali pregar para aquelas pessoas ali na favela e tal. Deus não mandou. Você está indo lá pela sua consciência. Chega lá, o traficante te conhece, te dá um tiro na testa. Você morre. Aí você vai para o seu te amei tanto, mas quem mandou, sei lá. Nós temos que avaliar. Você tem o seu eu, seu ego, que está no campo da sua consciência. E tem sua alma vivificada que conecta com Deus. Eu sei que aqui você tem uma parte intelectual, mas ela tem que ter fatos que passam por aqui, ó, que vem daqui. Se você faz alguma coisa da sua consciência, da sua vontade, você apresentou para Deus um absorvente usado. Por isso que o Uzá morreu. O Uzá ia deixar a carroça lá de boi, lá, carro de boi, passou no quebra-mola. Pulou a arca. O Uzá não ia deixar a arca cair no chão. Então ele estava com a consciência, né, com o eu dele, a consciência dele estava boa. A consciência dele estava boa, fez coisa boa, pô. Mas morreu. Esses podcasts agora eram uma loucura, né? O cara foi na guerra lá, esses caras, eu tava vendo um podcast de um cara que foi em guerra. Ele é brasileiro, mas ele entrou nesse trem da Legião Francesa. Aí ele teve uma missão na África. Aquelas trem lá do Boca Raton, aquelas coisas. É tenebroso, meu amigo. E ele era inexperiente nisso. Aí ele chegou lá, ele entraram numa vila, até mataram os caras, tinha uma família ali. Aí o menino e a mãe. Aí ele pegou o cantil e deu a mãe. Aí o russo já chegou e enfiou um tapa na cabeça dele. E a mãe e o menino me beberam. O cara falou, você acabou de matar eles. Porque eles tinham que tomar... Ele foi explicando, tinha que tomar o soro primeiro, não sei o quê.
o Band of Brothers, né? Que é quando os caras eles chegaram sem querer, a 101 americana chegou sem querer ali nos primeiros campos de concentração. Quando eles viram esse cara, eles enlouqueceram. Os primeiros chegou soldados e tomaram susto e começaram a ficar em choque. Aí veio outro sargento, capitão, aí abre, começou a dar que os judeus, assim, é o que dead, né? Ele começou a dar eles comida, começou a dar eles as coisas. Aí chegou o carro dos médicos, né? O cara, para. Fecha, não pode sair ninguém. Tranca eles. Não sei o que. Aí os caras, não, a gente quer sair. Não é assim. Tem que pegar eles e começar um trabalho de realimentar, senão eles vão morrer. Tem muita gente que na igreja, isso não acontece aqui não, mas igreja grande acontece. Eu já fiz muito isso. A pessoa estava ali sendo curada por Deus e eu atrapalhando. Dando oferta para a pessoa. Né? Um cara, isso aí, 2001. Eu ajudava o cara ali, tal. Aí a esposa dele falou com o pastor falou, me arrebentou. Pô, quem mandou você dar ele, não sei o que. Porque você sabia que o dia de oferta você dá ele vai beber e chega em casa e bate na mulher e tal. Então o cara falou assim, estava tendo um tratamento no carro, e eu atrapalhando. Mas eu estava com a intenção boa. Eu abençoava o cara falou que estava com a conta vencida de água, que eu estava agindo com a direção de Deus? Não. Eu estava querendo, de alguma forma, inconscientemente, aliviar minhas mazelas. Vou dar um dinheiro para esse cara, eu vou me sentir melhor, porque ele está um ferrado mesmo, e eu sou de Deus, e se eu estou com Deus, eu sou cabeça, eu não sou cauda, e na época eu estava bem financeiramente, eu ajudo todo mundo, porque eu sou um cara bonito, eu estava fazendo até triatlo na época, eu não tinha a boca torta igual tem hoje, eu tinha o cabelo maior, eu não tinha essa bunda de babuína. E aí eu falei assim, eu sou um homem espiritual, elevado e tal. E eu achava que era alguma coisa, mas eu não percebi que eu achava que era alguma coisa. Cara, eu era pobre, nu e cego. E não sabia. Mas eu ia bem para casa, porque assim, eu ajudei um cara. Mas você não percebe, porque você está muito ligado com a realidade 1. Quando você está ligado com a realidade 1, a 2 morre. Quando você está muito na terra, você vive coisa da terra. O pé de uva não fica numa treliça? É parreira, né? Quando ela vai crescendo, ela precisa ser podada, não concorda comigo? Mas ela não começa a bater no chão? Às vezes não dá para cortar uns cabos lá do chão, que aí vai matar. Você tem que pegar a treliça e fazer o quê? Levantar. Tirar ela do chão. Por isso que a treliça levanta. A gente depende, a treliça está no chão, não está? Mas você não pode estar no chão. E a treliça te levanta, aí você você vai ter uvas boas. Você vai gerar um vinho bom. Você vai estar no mundo, mas você não pode estar aterrado no mundo. E isso é um grande problema dentro do contexto de Naum. Porque você vai lendo Naum, você não tem esse amplo conhecimento, você fala assim, que livro chato, que coisa estranha, que monte de coisa estranha. Ele tem 3 capítulos, você lê em 20 minutos, devagar. Essa semana não sei quantas vezes eu li. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. Aí a cólera. Não dá um negócio estranho assim, cólera. Né? Aí se você não tiver a visão do pequeno pelo todo, você se confunde. Você se sente mal conectado com isso. A paciência de Deus, tá? A paciência de Deus, ela nunca vai inocentar o culpado. Deus, por ser tudo isso ao mesmo tempo, ele tem um compromisso com a sua justiça e com a sua palavra. A palavra de Deus fala assim, Deus alega quando uma alma vai para o inferno? Não. Mas por que então ele não tira ela de lá? Porque ele tem um compromisso com a sua palavra, ele é justo. Por isso que ele tem um cálice para todas as pessoas. E esse cálice derrama. A iniquidade dos amorreus, do ferezeu, do jebuseu. Gente, tem uma iniquidade que ela tomba.
chega uma hora que o inimigo, ele oprime tanto o objeto do amor de Deus, que é vocês. Você não é um cinto do coração de Deus. Você é objeto do amor dele, que é a sua criatura. Mas se você não obedecê-lo, mesmo com a consciência boa, negá-lo, ele não vai poder fazer nada, porque Deus não tem dó. Dó não é uma coisa de Deus. Quem tem dó é a gente, ser humano. Deus é compassivo, paciente, mas ele não vai encobertar o erro. Ele é justo juiz. O André e o Kleber é os que mais entendem de justo juiz, porque tem a causa lá, o juiz tem que dar a sentença justa. Quando eu falo isso no âmbito normal, tá, gente? Tá? E essa paciência de Deus, ela não implica em fraqueza, gente. Ela não implica em fraqueza. E nem aceitação do mal. Ele não vai aceitar o mal. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Logo no verso 3 aí. O verso 3, no capítulo 1, verso 3. Lógico que eu não vou dar, eu estou só fazendo aqui, vou já partir para finalizar. Olha o verso 3. O Senhor é tardio em irar-se. Olha que legal. Ele tem paciência, ele segura, ele revê, ele perdoa, ele vai segurando a onda. É irar-se, mas grande em poder e jamais o quê? Inocente ou culpado. Ele não vai inocentar o culpado. E ele vai pegar essa nação que é a Assíria. Eu vou dar uma explicação do que é a Assíria para caminhar para finalizar a história de Naum. A Assíria, tá? Ela ficava... A Assíria era um império. Gente, império é o seguinte. Império é um país que vai tomando outros e fazendo esses outros serem vassalos. Tá? Reino é um país só. Tá? Tem o reino da Itália que se virou um império romano. E ali, a expansão desse império assírio, ele vai pegar aqui que é a Mesopotâmia, vai descer o Vale do Jordão e vai entrar para o Egito. É o que chamam de crescente fértil, tá? É o crescente fértil. E veja que a capital está aqui, ó. Bem distante, né? Bem distante do litoral. E esse povo, olha que interessante, eles se tinham arrependido, mas arrependeu de arrepender, né? E eles eram, tá? Nínive era uma cidade gigantesca. Diz que passava, o historiador diz que passava 3 carruagens nas ruas, murada. Sabe assim, o top do top do top a cidade. Só que esse povo, depois da mensagem de Jonas, eles voltaram. Parece que aquela coisa, né? O demônio, quando volta e acha a casa ali arrumadinha, tudo bonitinho, ele traz mais 7 com ele. Não vem isso à mente? Eu lembro que eu era menino, assim, e eu lembro da dona Lourdinha falando muito isso. O demônio volta, hein? Ele falava, fala com nós, era tudo menino de 10 anos. Ó, vocês continuaram essas coisas aí, o demônio volta e traz mais 7 com ele. Eu morri de medo desses outros 7. Né? Aí, essa nação, tá? Eles tinham uma maldade, gente, uma crueldade sem precedentes. Ele pegou todo esse reino aqui, tá? Aí você veja que tem o Egito, tem Judá. Veja que o reino já está dividido, norte e sul. Ele pega a Síria, vai pegar toda essa região. Veja que sempre os impérios estão aí, né? Porque depois dele vai vir o babilônico, depois vai vir o medo-persa, depois vai vir o grego, depois o romano. Sempre o mesmo local, tá? A maldade deles era tão grande, gente. Isso aqui, tá? Isso aqui é relevo, tá? Está em museus. Para encerrar, e sabe o que é isso aqui? Olha aqui, ó. As pessoas esfoladas viva. E eles colavam a pele
a carne das pessoas na parede. Esfolavam as pessoas. Outra coisa que eles faziam muito, ó. E vivos. O negócio né, entrava lá por baixo e saía pela boca. É. Eu não gosto de falar empalado, não, porque eu gosto muito daquele negócio meio empadão. Já não é. Aquele empanado. Eu não porque quando eu vou comer uma empanada, eu mudo o nome. Aí, no capítulo 1, ele fala da ira e a misericórdia de Deus. Tá? A ira e a misericórdia de Deus. Por que isso traz confusão para a cabeça de pessoas? Porque elas não entendem a natureza de Cristo, a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo. Deus, ele não está nesse âmbito que nosso. Então, primeira coisa, obedecer. Obedecer. E o resto vai fluir naturalmente. Primeiro, obedecer. Quem obedece, obedece alguma coisa. Eu vou obedecer o quê? E para você obedecer, você precisa saber se é certo ou errado. Concorda comigo? Na minha época de tirar a carteira de motorista, você fazer você tinha uma pauta para o Detran, o exame psicotécnico, depois o exame de legislação, depois o exame de rua. Tudo pagava. Pô, eu não tinha dinheiro para nada, meu irmão. Eu juntei dinheiro, fui fazer lá o exame, aí eu lembro que eu fui marcar meu exame de legislação e o amigo meu tava lá voltando na João Pinheiro, falou, o que foi? Eu fui fazer o exame. Eu falei, e aí? Ele falou, tomei pau. Aí ele xingou, eu falei, mas o que é agora? Ele falou, tem que fazer de novo. Por que você não marca lá então? Não, eu tenho que pagar. Aí eu falei assim, nossa, eu só tenho dinheiro para uma. Eu falei, eu não vou marcar não. Eu não posso, é uma vez só. Aí, não sei se vocês sabem, né, que eu tirei a carteira em 89, a prova de legislação era, você sentava com o inspetor, com o detetive. Era oral. O caso, e só gente fina, né? Pessoas tão suaves, policial civil, né? Não sei por que eles andam com a capochete preta aqui de baixo, né? Eles são, eu identifico um policial civil a 10 quilômetros. Eles são muito, você, né? Então, são pessoas de uma finesse. Só gentlemen. Uma das pessoas mais puras do mundo é o policial civil. Então, aí eu falei assim, eu não posso errar, eu não vou ter dinheiro para fazer de novo. Aí eu falei assim, cara, fui na banca, comprei o livro. Aí contei, tinha 12 páginas, 12 ou 15. Pensar da coisa, eu vou para casa e vou decorar esse trem. Fiquei 3 dias em casa. Eu decorei o livro. E já fui, Franco. E eu era cagão, sabe assim? Eu era medroso com essas coisas de falar em público, essas coisas. Eu sentei numa confiança, cara. Já olhei pra cara daquele homem, sabe? E tal, e ele já meteu na minha cara. Uma regra de segurança. Eu mantenha a distância de veículos, segue à sua frente. Ele falou, ele já olhou assim. Aí ele falou assim, essa placa aqui, seguindo o que? Eu falei assim, dê a preferência. Você pode parar ou não aqui? Eu falei assim, não. Aí ele foi, trouxe uma bandeja assim, um negócio de vidro embaixo, várias passagens. Essa passagem tá certa? Eu falei, não. Por quê? Porque a linha à sua esquerda não é pontilhada. E eu fui, na quinta, cara, eu falei, esse menino é louco. Porque eu incorporei algo para não, eu era tudo ou nada, né? Aí ele ficou me olhando assim, espinha perturbado. E já tinha visto que eu tomei 2 pau no psicotécnico. Aí ele foi e já me liberou. Mas por quê? Por quê? Porque eu tinha certeza no que estava lá. Muitas das vezes a pessoa peca porque não conhece. Errais porque não conheceis a palavra nem o poder de Deus. Olha, pessoas inteligentíssimas na internet falando que os demônios, que é anjo caído, transava com mulher e nascia gente. Pelo amor de Deus, é muito mável. O capeta não tem espermatozoide. Se ele tomar forma de alguém, ele pode transar com milhões de pessoas, mas não vai engravidar ninguém. Meu amigo, quando Deus fez lá, vamos lá, Deus fez 100 anjos. 30 virou demônio, tá? Lá em 200 trilhões de anos antes, que a gente não sabe. Hoje, abril de 2024, tem 70 anjos e 30 capeta, do mesmo jeito.
Você imagina se os capeta podiam fazer filhinho? De lá do Éden para cá, a população deles ia ser maior que a da Índia. Não ia ter capeta que cabeça no universo. É uma questão de bom senso. Se parece filho dele. Tem gente que... Aí eu aconselho ler o conto do Machado de Assis, né? Que o capeta vem conversar com Deus e fala com ele que o inferno não está de serventia nenhuma mais. Aí o Deus falou, por quê? Porque aqui em cima as coisas estão muito piores que lá embaixo. E os meus demônios estão com inveja, eles são pecaminosos. Eles têm muita inveja do povo aqui em cima. Então, é importante que você entenda a palavra. Entendendo a palavra, tendo conceito. Qual que é o que vai te tirar do pecado? Certeza. Eu não sei o que é a fé, mas eu consigo ver características da fé. A fé é o quê? Certeza de fatos e coisas que não se veem. Você tem que crer até... Eu estou terminando. Vai ser 3 slides e termino. Teve esses monstros do NBA, o cara tá vindo com a bola assim. Ele faz assim, ó. Flu, plá, flu, plá, flu. Aí na hora que ele jogou para cá, a bola não veio na mão dele. Ela subiu um pouquinho e foi embora. Aí ele parou assim... Chamou o cara e falou assim, tá estragado. O cara falou assim, não, você errou, não, irmão. Ele falou, pode olhar que tá estragado. Aí fizeram o teste lá, soltou a bola normal, subiu até aqui. Soltou no lugar que ele falou, a bola veio até aqui. O cara não precisou, ele nem cogitou se ele estava errado. Ele falou, o chão está errado. Isso é o quê? Certeza. Então, às vezes vem. Eu vou dar um exemplo para vocês rirem, descontrair. Quando chegaram no WhatsApp dos homens assim, oi, sumido. É do capeta, filho! Não responde! Sonhei com você. Sonhou? Sonhou o quê? Ah, não sei se eu posso contar. É do capeta! Gente, mas não... você tem que ter certeza. Toda vez que eu caí, o oi sumido, mas não era no carro, aqueles pequenininhos. Não, é Cássio, Nokia. Chega lá naquelas letrinhas, na letrinha, e eu passava às vezes que eu tinha respondido errado. Nossa, bicho, terrível. Sabe? E depois que é a depressão, né? Aquela coisa. Às vezes amigo meu da vigília, sumiu do vigília, não sei o quê. Aí tá desviado. Aí tava com a menina lá na casa dele, que a mãe dele viajou com o pai. A menina ficou demoniada, ele me ligou. Eu falei, eu não vou não. Vocês se viram. Ele lá com a menina em casa fazendo as bobiças. A menina ficou endemoniada. Eu falei, viu? Você tá dormindo com o diabo e nem sabe. Então, o 2 é o cerco de Nínive e a tomada de Nínive. A ruína completa de Nínive. Como que a gente vê esse livro de Naum? É um livro de esperança. Porque a situação que a gente vive é de muita angústia. E a gente parece que o mal prospera em tudo. Mas está contado. Está contado. E aí vem o mais louco de tudo. E eu encerro. Deus, Ele quer que Lula converte. Ele quer que Alexandre converte. Ele quer que esses caras tudo convertam. E Ele dá mais tempo para eles. Você não precisa de muito tempo, você já está salvo. Você já está resolvido. Mas Deus vai, eu tenho certeza, Deus vai empurrando, vai tentando. Eu creio que quem vai para o inferno, vai porque quer. Eu não creio nesse negócio de que Deus veio só para um grupo, não. Você, quando está atolado até aqui, daqui a palavra que eu não quero falar, de alguma forma você não está ali à toa. Tem o crente que está num momento de tratamento, é totalmente distinto, mas tem uns que estão porque construiu. Eu tenho uma frase que não é: o indivíduo está atolado, não é à toa. Assombração só para quem parece. Perfeito. Assombração sabe para quem aparece. Amém? Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus benigno, longânimo, e o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor é amor, é compaixão, é paciência, mas o Senhor também é justiça. O Senhor é ira. O Senhor está num campo, numa esfera inimaginável para o ser humano. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra do profeta Naum venha criar raízes no coração dos meus irmãos. Que todos possam, em nome de Jesus, entender essa relação sobrenatural de você e Deus. Que cada um possa entender o seu tamanho. A humildade é quando a pessoa reconhece o seu volume. Pai, eu te peço em nome de Jesus que os membros dessa igreja entendam de uma vez por todas o que eles são diante de Deus. Quais são suas ferramentas, quais são os seus meios de comunicar, e que eles possam, através da palavra do Senhor, criar cada dia mais certeza do que é vil e precioso. Que nós possamos olhar e ter o Espírito Santo de Deus nos confirmando se aquilo é de Deus ou não. Eu coloco essa igreja, Pai, diante do Senhor. Somos uma igreja pequena e precisamos de um milagre. Precisamos aumentar um pouco o nosso tamanho, tanto em receita quanto em membros, para que a gente possa dar um local mais digno para o nosso Kids. Eu sei que tudo é no tempo do Senhor, mas sei também que temos que pedir e interceder e orar. O Senhor agrada do relacionamento com os teus filhos, os teus servos. E Pai, eu te peço, derrama a tua misericórdia sobre essa igreja. Derrama a tua mão. Tudo que estamos fazendo aqui é para a honra e glória do teu nome. Tudo que fazemos aqui é alinhado com a tua palavra. Nos dê discernimento. Eu que sou a pessoa que guia no caminho da palavra, que o Senhor ilumine a minha mente, meu coração, tire de mim todo ego, toda soberba, toda humanidade, e que eu possa sempre achar meu lugar diante do Senhor. Que na hora que a semente da prepotência, a semente do eu cair em mim, o Espírito Santo venha me incomodar, para que essa semente seja varrida e a gente possa ter uma igreja segundo o teu coração, não segundo o mundo. O sucesso que eu quero para Liceu, para todos que estão aqui, é o sucesso do Senhor e não o sucesso da atualidade. Então eu coloco essas vidas diante do Senhor. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua benevolência, as tuas consolações seja sobre todos eles. Repreendemos em nome de Jesus toda ação de Satanás, todo laço do passarinheiro, toda cilada que vier sobre eles. Eu repreendo em nome de Jesus. Antes de você ir, a Dai também está... você precisa de bolo, né? Como é que é, gente? Bolo, sobremesa, e os trem, ela para olhar o barulho não é muito bom, não, mas para fazer esse trem ali, bicho, cabulosa. Vamos dar a César o que é de César. Faz um bolo e um bagulho assim, fora da curva. Mas para olhar o menino é ruim demais. Deus.